Boa noite a todos. Quando o Padre Cícero estava exercendo as suas funções sacerdotais, antes da sua suspensão, quando o bispo de Juazeiro suspendeu ele das ordens, ele ainda estava fazendo as suas pregações na, na sua igreja em Juazeiro. Ele falou para o meu tio, que hoje ele já é falecido, mas uma coisa ficou bem gravada na minha memória. Padre Cícero falando que Moisés já tinha vindo, faltava Elias e Enoque. E eu fiquei com essa mensagem do Padre Cícero na minha cabeça. E todos os dias eu venho aqui no profeta Malaquias falando sobre os últimos dias aqui na terra, que Elias virá antes do dia de juízo. E eu passo por esse versículo 5 e contemplo. Moisés já veio, Elias e Enoque era após aquele momento em que Padre Cícero tinha falado sobre o envio de Elias e Enoque. Eu tenho um livro aqui que fala de Enoque, o pai de Matusalém. Já li as histórias dele. E não vi ainda nos últimos dias nenhuma pessoa falando que tem um livro de Elias escrito e que ele já está exercendo a sua missão aqui na Terra, que eu creio que ele já está fazendo a sua parte como enviado de Deus para os últimos dias, onde ele virá reconciliar o coração dos pais com o dos filhos e dos filhos com seus pais. Acredito que temos muito a falar sobre esta missão que Elias tem para realizar antes do dia do juízo. E no livro que eu acompanho desde criança, que foi escrito pelo um grande escritor argentino, Gustavo Martinez Zuvira, ele botou no último capítulo do seu livro, na terceira aparição, que apareceu dois velhinhos barbados fugindo de uma perseguição, estava sendo perseguido de morte. E esses dois velhinhos apresentaram como Elias e Enoque. E eu contemplo este último capítulo de Hugo Vast como um capítulo especial para os dias de hoje, que ele fala exatamente que os dois velhinhos barbados estavam sendo perseguidos de morte. E ele chegou em uma igreja onde encontrou dois frades, Frei Plácido e o irmão Panfilho. E eles abrigaram esses dois velhinhos, começaram a interrogá-los, e eles falaram para os dois que eles eram verdadeiramente Elias e Enoque, e que eles
estavam cumprindo a missão deles, e com esta aparição deles dois, confirmando que eram os dois profetas, aí ele falou para os dois, Frei Plácido e o irmão Panfilho, que aquele que hospedar um profeta receberá galardão de profeta. Eu, com a humildade de uma pessoa que vivi sempre em solidão neste vasto mundão de meu Deus, recebi esta mensagem de Padre Cícero, do meu tio, dizendo que Moisés já tinha vindo, faltava Elias e Enoque. Isso no século passado, nos anos 30. E hoje eu estou no século 21, nos anos de 20 para 30 do terceiro milênio. Tenho este capítulo da terceira aparição. Essa terceira aparição é referida a um filósofo francês chamado Voltaire. Ele apareceu por 3 ocasiões revelando os segredos do fim do mundo. E Voltaire, como uma pessoa, como o pai do liberalismo, ele apareceu por 3 vezes a Frei Plácido falando sobre os sinais do fim do mundo, sobre tudo que um cristão precisava saber para que pudesse vencer todos os obstáculos que está acontecendo no planeta hoje. Pois bem, representando acolheram Elias e Enoque, dois personagens, um frei e um ajudante do frei, Frei Plácido e o irmão Panfilho. E eu contemplo essa história dia e noite, noite e dia. Falo comigo mesmo porque é uma história bem desconhecida das pessoas que falam sobre o fim do mundo. Eu tenho esta história, não é inventada da minha cabeça, um livro profético que chegou até a minha pessoa, e eu hoje passei o dia contemplando sobre este momento em que vivemos, que estamos diante de uma perseguição aos verdadeiros cristãos na terra, e nós que tivemos a graça de encontrar 2 homens recebendo 2 profetas, e eu gostaria de encontrar muitas pessoas para compartilhar essa história, entender ela com sabedoria e retidão. E estou lutando já há mais de 1 ano falando sobre este grande escritor, Gustavo Martinez. E como eu peço a Deus todos os dias que eu encontre uma pessoa aqui na Terra, nos dias de hoje, que conheça este livro e que eu possa compartilhar o meu conhecimento com o conhecimento da mesma pessoa, com o mesmo livro, para que eu pudesse ter um alívio no meu coração
de não me sentir único na face da terra e que eu possa ter mais uma testemunha que, para chegar a formar um conhecimento com retidão, é ter pessoas que conheçam a mesma história, para que não seja um só. Como Jesus, quando veio ao mundo, ele preparou 12 apóstolos para fundar a sua igreja. Nós aqui, nos dias de hoje, precisamos de testemunhar de que maneira Elias e Enoque está agindo na face da terra, para que nós possamos unir forças e beneficiar as almas que estão ainda no mundo inocentes, sem conhecer o verdadeiro destino das pessoas que têm que dar testemunho e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que Deus ilumine a todos e que eu possa tirar algum proveito desses pequenos vídeos que eu tenho feito, para que as pessoas que não conhecem mais profundo este conhecimento, nós possamos interagir e possamos formar a família de Deus ainda na terra, que ainda precisa de força e união para chegar ao dia do juízo final. Tenham todos uma boa noite, fique com Deus. E salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.